Capítulo 3, Introdução à cinemática dos fluidos. Oba! Vamos entrar em movimento. O que estudaremos neste capítulo? Vamos estudar os tipos de escoamentos, regime permanente e regime variado, conceito de vazão, vazão igual volume sobre o tempo, vazão, velocidade média vezes a área, classificação do escoamento em laminar, transição e turbulento, experiência de Reynolds, simulação da experiência de Reynolds, diâmetro e raio hidráulico, cálculo da velocidade média para o escoamento laminar e para o turbulento, conceito de vazão em massa, em peso, relações entre vazões, equação da conservação em massa ou continuidade, equação da continuidade para diversas entradas e diversas saídas. Tipos de escoamentos. Escoamento em regime permanente. O tempo não é variável dos fenômenos estudados. NC, nível constante. As propriedades em uma dada seção do escoamento não mudam com o tempo. E quando isso acontece? A condição para se ter um escoamento em regime permanente é o nível do reservatório permanecer constante. Isto ocorre nos seguintes casos: reservatório de grandes dimensões, ou reservatório de pequenas dimensões, mas a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. Ou, se for um outro fluido, a quantidade de fluido que entra é igual à quantidade de fluido que sai. No caso dos reservatórios de grandes dimensões, o que significa que a quantidade de água que eu retiro não é suficiente para alterar o seu nível. Já no caso dos reservatórios de pequenas dimensões, que seria algo bem visível em bancadas de laboratório, regulamos a entrada do fluido e a saída de tal maneira que o que entra é igual ao que sai, e a partir daí o nível permanece constante, que é a condição para se ter o escoamento em regime permanente. Já o regime variado é justamente ao contrário. O nível muda com o tempo, ou seja, as propriedades em uma dada seção mudam com o tempo. O tempo passa a ser uma variável do fenômeno estudado. A partir daí eu vou precisar um equacionamento muito mais complexo, eu vou precisar das equações diferenciais. Poxa, mas ainda bem que no nosso curso básico nós só vamos estudar os escoamentos em regime permanente. Conceito de vazão. Definimos a vazão como sendo o volume do fluido que atravessa uma seção por unidade de tempo. A equação que representa a vazão, e seria a obtenção da vazão de forma direta, seria vazão igual volume dividido pelo tempo. Ora, temos o reservatório, deixamos a água entrar, fechamos todas as saídas e o nível subir. Então, deixamos ter uma variação ΔH e cronometramos o tempo para esta variação. A partir daí, como a vazão de forma direta é o volume sobre o tempo, seria o ΔH vezes a área do tanque dividido pelo tempo. Lembrando que essa área do tanque seria a área da seção transversal do mesmo. Então, nós precisamos, nesse caso, medir os lados e calcularmos a área da seção transversal. Vamos ver isso num exercício. Esse exercício 68 da bibliografia básica que vocês podem acessar através da página www.escoladavida.eng.br de forma gratuita. O esquema ao lado representa uma bancada de laboratório onde o fluido considerado no escoamento é a água. Nas experiências é fundamental que seja determinada a vazão de escoamento. Isto é obtido deixando o nível do reservatório subir, um ΔH, e cronometrando-se o tempo para que isto ocorra. Observando a definição da vazão, podemos constatar facilmente que o volume de água que ingressou no reservatório superior pode ser determinado pela equação ΔH vezes a área do tanque, e a área da seção transversal do mesmo. Para os dados fornecidos no desenho, pede-se determinar a vazão do escoamento em metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por hora, litros por segundo e litros por hora. Temos aqui a área do tanque obtida como 0,74 vezes 0,74. ΔH
vamos considerar de 100 milímetros, num tempo de 20,9 segundos. A partir daí, vazão, volume sobre o tempo, vamos trabalhar no sistema internacional, para que a equação fique homogênea, então o volume vai ser dado em metros cúbicos, e o tempo em segundo. Então, passo ΔH de milímetro para metro, 0,1 metros, vezes 0,74 vezes 0,74, dividido por 20,9, que vai nos dar aproximadamente 262 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Para passarmos para metro cúbico por hora, bastaria multiplicar por 3.600. Mas isso vai ficar por conta de vocês, para vocês praticarem um pouquinho fora dessa explicação. Vamos determinar em litros por segundo. Basta lembrar que um metro cúbico é igual a 1.000 litros. A partir daí, pegamos a nossa vazão, multiplicamos por 1.000 e obtemos uma vazão aproximadamente 262 litros por segundo. Para passarmos para litro por hora, basta multiplicar por 3.600, já que em uma hora nós temos 3.600 segundos, resultando em uma vazão igual a 9.432 litros por hora. Mais dois exercícios, mas esses vão ficar por conta de vocês. Exercício 69. Os reservatórios da figura são cúbicos e são enchidos pelos tubos respectivamente em 200 segundos e 600 segundos. Determinar a vazão de água que alimenta, respectivamente, os reservatórios A e B em metros cúbicos por segundo, metro cúbico por hora e litro por segundo. Ora, se o volume é cúbico, basta pegar 3 ao cubo e dividir por 200. Basta pegar o 6 ao cubo e dividir por 600. Soma-se os dois e a vazão que chega através do tubo principal. Isso aqui é principalmente para praticar o conceito de vazão e as transformações de unidades que são usualmente usadas em projetos hidráulicos. Mais um. No desenvolvimento de uma dada experiência, coletou-se através de uma proveta um volume de 820 mililitros em 6,8 segundos. Determine a vazão em mililitro por segundo, litro por segundo, metro cúbico por segundo e metro cúbico por hora. É o aprender fazendo. E, além disso, para se colocar o cérebro para funcionar. O conceito de vazão é fundamental para o dimensionamento de tubos, ou seja, para a especificação do seu diâmetro nominal, diâmetro interno e área de seção livre. Eu não vejo como obter isso através do conceito de vazão, que é o volume dividido pelo tempo. Nem eu. Por esse motivo, nós vamos definir a vazão de uma outra maneira. Nós vamos considerar um conduto forçado, ou seja, o fluido tem contato total com a parede interna. Vamos considerar que esse conduto tenha uma área de seção transversal igual a A, e onde nós vamos bater duas fotos. Uma para o instante t igual a 0 segundo, onde nenhum fluido passou por essa seção. E após percorrido um tempo de t segundos. Vamos visualizar isso, porque isso vai facilitar a compreensão dessa nova fórmula. Então, visualizando, aqui nós temos o nosso conduto, área da seção A, foto tirada para t igual a 0 segundos. Agora, a foto tirada para o instante t segundos. Observamos que uma quantidade de fluido atravessou a seção A. E como eu vou calcular o volume de fluido que passou por essa seção no intervalo de tempo considerado? Simples, né? Basta lembrar que o volume é a área da base vezes a altura. No nosso caso, a área é A e a nossa altura seria o nosso S. Considerando a equação anterior e dividindo ambos os membros pelo tempo, não vamos mudar a igualdade. Então, nós vamos ter volume dividido pelo tempo igual a S vezes A dividido pelo tempo. Aí basta lembrar do conceito de vazão, que seria volume sobre tempo, e o conceito de velocidade média, que seria S sobre T. E vamos ter a fórmula vazão igual velocidade média vezes a área. Essa é a famosa fórmula alemão que vá. Isso mesmo, mas lembre, eu só vou com a velocidade média. Lembre, no caso do desenvolvimento de projeto, a vazão é sempre um dos dados. Nós vamos ter a vazão desejada.
Em função da aplicação da instalação que está sendo projetada, nós vamos ter a chamada velocidade econômica. Ora, temos a vazão, temos a velocidade e achamos a área. Considerando que o nosso conduto seja de seção circular, tendo a área, nós sabemos que essa área é πd ao quadrado sobre 4 e vamos achar um diâmetro de referência. Claro que esse diâmetro não vai ser de cara um diâmetro comercial, mas nós vamos, através dele, determinarmos o diâmetro mais próximo comercial. Determinando esse diâmetro mais próximo comercial, nós vamos ter o diâmetro interno, o diâmetro nominal e a área da seção livre. Alguns exercícios só para fixarmos realmente essa fórmula alemão que vá. Exercício 71, sabendo que a tubulação de aço 40 é um tipo de material que obedece à norma, no caso ANSIM B3610, com um diâmetro nominal de 1,5 polegadas, tem um diâmetro interno igual a 40,8 milímetros e uma área de seção livre igual a 13,1 centímetros quadrados, e que a tubulação de aço com diâmetro nominal de 1 polegada tem um diâmetro interno igual a 26,6 milímetros e uma área de seção livre igual a 5,57 centímetros quadrados. Esses valores foram tirados da norma ANSIM B3610. Calcule as velocidades médias nessas tubulações para as condições estabelecidas no exercício 78, ou seja, para essa área do tanque, para esse ΔH e para o tempo. Ora, nós tínhamos a vazão calculada, já lá que seria 2,62 × 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Aí é só aplicar o alemão que vá e vamos achar as velocidades. No caso, 2,62 × 10 a menos 3 igual a velocidade média para a tubulação de 1,5 polegada vezes 13,1 vezes 10 a menos 4. Por que 10 a menos 4? Porque passamos de centímetro quadrado para metro quadrado. Lembrando que 1 centímetro quadrado igual a 10 a menos 4 metros quadrados. Aí vamos ter uma velocidade média na tubulação de 1,5 polegada de 2 metros por segundo. Ao passar para 1 polegada, vocês vão ver que a velocidade vai aumentar mais, porque a vazão é constante. Se a vazão é constante, à medida que a área diminui, a velocidade tem que aumentar para que o produto permaneça o mesmo. Então vamos lá. 2,62 10 a menos 3 igual a velocidade média em 1 polegada vezes 5,57 10 a menos 4, que vai nos dar uma velocidade média bem maior, no caso 4,72 metros por segundo. O outro exercício 72. Para a vazão do exercício 70, calcule a velocidade média do escoamento na tubulação de vidro de diâmetro interno igual a 10 milímetros. A vazão lá do exercício 70 seria o volume sobre o tempo, volume 820 mililitros, tempo 6,8 segundos, que vai nos dar uma vazão aproximadamente igual de 120,6 mililitros por segundo. A área, como o tubo é de 10 milímetros, vamos passar para metro quadrado, seria π 0,01 ao quadrado sobre 4. Temos que trabalhar com equação homogênea, então vamos ter que passar de mililitro por segundo para metros cúbicos por segundo. Basta multiplicar por 10 a menos 6. Então nós vamos ficar com 120,6 vezes 10 a menos 6 igual a velocidade média, vezes π vezes 0,01 ao quadrado sobre 4. Vamos ter uma velocidade média na ordem de 1,54 metros por segundo. Ok? Bom, vamos para um novo tópico. Vamos obter a classificação do escoamento em função do deslocamento transversal de massa. Na verdade, seria comparando as forças viscosas com as forças de inércia. A partir daí, essa classificação será fundamental para o desenvolvimento de projetos de instalações hidráulicas. Por quê? Porque através dela nós estaremos elegendo expressões específicas para o cálculo dessa dissipação de energia. O deslocamento transversal, inicialmente, ele vai ser observado injetando-se um corante. Se eu tiver um filete contínuo, eu vou garantir que há uma predominância das forças viscosas. Se o meu filete não for contínuo, eu vou garantir que eu tenho uma predominância das forças de inércia. Então, vamos lá, escoamento laminar. Nesse tipo de escoamento, o deslocamento transversal de massa é desprezível. E aí nós temos realmente a predominância das forças viscosas em relação às forças de inércia. Visualmente, seria isso que nós vamos ter. Um filete contínuo sem deslocamento transversal de massa.
Já no escoamento turbulento, a predominância é da força de inércia. Então vamos ter um deslocamento transversal de massa grande. Isso faz com que o corante seja dissolvido. E a partir daí, ou nós temos, em função da concentração do corante, essa situação, ou ele simplesmente desaparece. Já o escoamento de transição, que seria a passagem do laminar para o turbulento, nenhuma equação é estabelecida para o mesmo. Na prática, o que nós temos ou é laminar ou turbulento. E usamos ou as expressões para o laminar ou o turbulento em função de qual mais próximo ele esteja. Mas como é que eu vou saber isso? Vou injetar um corante em instalações? Claro que não. Então nós vamos recorrer à experiência de Reynolds, que através dela nós conseguimos estabelecer um adimensional que vai nos dar essa classificação de laminar, transição e turbulento. Aqui nós temos um esquema da bancada utilizada por Reynolds, né? Reynolds que teve uma vida física de 1842 a 1912. Aqui nós tínhamos uma bancada onde circulava água e aqui nós temos a injeção através de uma agulha de um corante. Aqui a foto do aparato real, foto tirada em 1975, da bancada que Reynolds utilizou para o desenvolvimento da sua tese de doutorado. Um exemplo de bancada nossa aqui, olha. Então nós temos um reservatório com água, nós vamos ter um escoamento em queda livre, temos uma tubulação de aço, no meio aqui nós temos uma tubulação de vidro para que a gente visualize, temos a injeção de um corante, esse corante pode ser hoje um corante comestível para não atacar coisa de cima nenhuma, tá? E ele é injetado através de uma agulha. Inicialmente, nós abrimos bem pouquinho a torneira, coletamos o volume através da proveta, esse volume sempre em mililitros, e cronometramos o tempo para isso. Ora, volume dividido pelo tempo vai ter a vazão, que nós vamos ter a vazão de queda livre aqui. A partir dessa vazão, podemos calcular a velocidade média, claro, na tubulação de vidro. A partir daí, se eu observar um filete contínuo, eu vou garantir que o deslocamento transversal de massa é desprezível e eu tenho um escoamento laminar. Eu vou visualizar isso aqui, ó. Um filete contínuo no escoamento laminar. Aumentando a abertura da torneira, né? Ou seja, aumentando a vazão, então nós vamos coletar um volume de água bem maior em tempo menores, nós vamos observar ou uma perturbação do filete, ou até mesmo o mesmo vai desaparecer. A partir daí, nós vamos estar constatando o escoamento turbulento. Visualmente, nós vamos ter ou essa situação ou essa daqui. Importante nessa, que a gente não vê, é que na proveta ainda nós vamos coletar, e nessa coleta nós vamos verificar que o corante vai estar aqui. Então, nós vamos garantir que o escoamento está sendo turbulento e que o corante continua sendo injetado. Reynolds constatou o seguinte, que o fenômeno estudado era caracterizado por 4 variáveis. Ρ, que é a massa específica do fluido, V, que é a velocidade média do escoamento, D, que é o diâmetro interno da tubulação, e μ, que é a viscosidade do fluido. A partir daí, ele aplicou o teorema dos Pis, ou o teorema de Buckingham, para obtenção do seu número adimensional, aquele que vai permitir classificar o escoamento em laminar, transição e turbulento, sem a injeção de corante nenhum. Ora, vamos ver as regras que a gente utiliza para o desenvolvimento desse teorema dos Pis. E vamos fazer isso no exemplo do fenômeno estudado por Reynolds. A primeira coisa, nós devemos estabelecer o número de variáveis que influenciam o fenômeno. No nosso caso, era massa específica, velocidade média do escoamento, diâmetro interno da tubulação e viscosidade dinâmica do fluido. Então, nós temos 4 variáveis caracterizando o fenômeno. Isso nós vamos representar por N. Então, nosso N é igual a 4. Em seguida, devemos escrever a equação dimensional de cada uma das variáveis, ou seja, devemos defini-la em função das grandezas fundamentais, que no nosso estudo seriam M, massa, L, comprimento, T, tempo. Então, nós temos massa específica igual a M vezes L menos 3,
velocidade média de escoamento igual a L vezes T a menos 1, diâmetro igual a L, viscosidade igual a mL a menos 1, T a menos 1. A partir daí, nós vamos definir o número de grandezas fundamentais, que vamos representar por K, que estão envolvidas no fenômeno que estamos estudando. No nosso caso, entrou o M, o L e o T. Então, nosso K é igual a 3. A partir daí, definimos o número de números adimensionais que caracterizam o fenômeno que estamos estudando. Esse número de números adimensionais, que vamos representar por M, será sempre igual ao número de variáveis que influenciam no fenômeno, no caso N, menos o número de grandezas fundamentais que temos. Então, no nosso caso, M seria N menos K, ou seja, 4 menos 3, 1. O nosso fenômeno será caracterizado por apenas um número adimensional. A partir daí, nós devemos escolher a base dos números adimensionais. Essa base será sempre formada por um conjunto de K variáveis independentes. Ó, se o nosso K é 3, nós vamos ter que, das 4, escolhermos 3. O que vem a ser variável independente? São aquelas que apresentam a equação dimensional diferente entre si de pelo menos uma grandeza fundamental. No nosso caso, nos nossos estudos, o ideal é sempre que possível adotar a base ρVD para que possamos cair nos adimensionais característicos da mecânica dos fluidos ou de fenômenos de transporte. Nesse exemplo em particular, dá para se trabalhar com a base ρVD. A partir daí, nós vamos escrever o adimensional. Então, nós vamos lá, escrevemos π igual ρ elevado a alfa 1 vezes v elevado a alfa 2 vezes d elevado a alfa 3 vezes μ. As nossas incógnitas são os expoentes. Como vamos achar? Simples. Vamos substituir o adimensional e cada uma das variáveis por suas respectivas equações dimensionais. Então, nós teremos π m elevado a zero vezes L elevado a zero vezes T elevado a zero. Por quê? Porque é um número puro. Ele não pode depender de dimensão nenhuma. E o expoente indica o grau de dependência que nós temos daquela grandeza fundamental. Então, nós teríamos, no caso aqui, ρ, m, L a menos 3, tudo isso elevado a alfa 1, L, T a menos 1, tudo isso elevado a alfa 2, L elevado a alfa 3 e m, L a menos 1, T a menos 1, que é a variável que não foi considerada na base. Tá? E como nós vamos achar os expoentes? Simples. A partir daí, nós vamos trabalhar com produto de potência, mantemos base, somamos expoente e vamos igualar os expoentes. Então, nós teríamos m elevado a zero vezes L elevado a zero, T elevado a zero, igual M alfa 1 mais 1, vezes L menos 3 alfa 1, mais alfa 2, mais alfa 3 menos 1, T menos alfa 2 e menos 1. Ora, para ter a igualdade respeitada, nós temos que igualar os expoentes. Nós vamos ter que alfa 1 mais 1 tem que dar zero. Portanto, alfa 1 é menos 1. Nós vamos ter que menos alfa 2 menos 1 também tem que ser igual a zero. Então, vamos ter que alfa 2 será igual a menos 1. Vamos substituir o alfa 1 aqui, vamos substituir o alfa 2, vamos achar o alfa 3. Substituímos e achamos o alfa 3 também menos 1. Ora, achados os expoentes, voltamos e escrevemos o número dimensional. Então, o nosso π seria ρ elevado a menos 1, vezes v elevado a menos 1, vezes t elevado a menos 1, vezes μ, que daria μ sobre ρVD. Reynolds observou que esse número era muito pequeno, ruim de ser trabalhado. A partir daí, ele verificou que o inverso de um adimensional é um adimensional. E esse inverso ele definiu como sendo o número de Reynolds. E passou a ser ρVD sobre μ. Se vocês quiserem ver uma outra aplicação do Teorema dos π, só que agora aplicado às bombas hidráulicas, para a obtenção dos adimensionais típicos das bombas hidráulicas, eu tenho um vídeo no YouTube. Lá é legal porque vocês vão ver um exemplo onde eu vou ter mais do que um número dimensional. Basta copiar o link e entrar no YouTube. E qualquer dúvida, entre em contato, ou por e-mail, ou por WhatsApp. No e-mail, no caso, raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br.
Ora, Reynolds estabeleceu o seguinte: se o Reynolds calculado, lá, o nosso ρVD sobre μ, for menor ou igual a 2000, o escoamento é laminar. Se o Reynolds calculado, lá, o ρVD sobre μ, for maior ou igual a 4000, o escoamento será turbulento. E é óbvio, se tiver entre 2000 e 4000, será considerado escoamento de transição. Só que existem muitas literaturas que ainda dão uma classificação histórica, que hoje não é utilizada para desenvolvimento de projeto. Essa classificação diz o seguinte: para Reynolds menor ou igual a 2000, o escoamento é laminar; para maior ou igual a 2.400, o escoamento é turbulento; se tiver entre 2 e 2.400, o escoamento é de transição. Vamos lá para o nosso exercício. Esse exercício fica como uma atividade para vocês aprenderem fazendo. Assistam ao vídeo, está aqui o endereço no meu canal no YouTube. Através desse vídeo vocês vão praticamente simular a experiência de Reynolds e vão calcular o Reynolds e comprovar que aquilo que vocês visualizaram como laminar vai dar realmente um Reynolds menor que 2000. E aquilo que vocês visualizaram como turbulento vai dar realmente maior do que 4000. Dados: o diâmetro interno do tubo de vidro igual a 10 milímetros e a viscosidade cinemática da água igual a 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Está aqui o endereço para vocês coletarem os dados reais. A bancada é essa que nós tínhamos simulado. É isso aí, moçada. Uma mensagem final: a resignação é o troféu conquistado por aqueles que vivem de suas derrotas. Pessoal, se esse material foi útil, não esqueçam de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira vocês vão estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto que visa romper os limites físicos e temporais de uma sala de aula. Bons estudos!